Pela primeira vez e vocês que já me acompanham já há algum tempo, vocês são bênção. Continue orando por mim, pela minha esposa. Todos os sábados nós temos comentado algo que eu acho essencial para quem ama escatologia, para quem é um estudante de escatologia. E nós estamos fazendo um trabalho em cima do livro de Daniel, Escatologia em Daniel. Daniel é a base para qualquer estudo a respeito dos últimos dias, dos últimos tempos. Quando você estuda realmente Daniel, todas as outras partes da Bíblia vão se encaixando ali. Seja a primeira, segunda, Tessalonicenses, Apocalipse, Mateus 24 e qualquer outra parte, Zacarias, qualquer parte que você encontrar na palavra de Deus, você vai encontrar realmente uma base segura, que é o livro de Daniel. Bem, o que nós estamos fazendo? Nós estudamos na última vez, e se eventualmente você não estava comigo dessa última vez... Ô, Lu, tudo bem, querida? Então, se você não estava comigo na última vez, você perdeu. Nós demos uma geral no capítulo 7, que já fala sobre os 4 animais que Daniel realmente teve uma revelação. Revelação essa que foi 50 anos depois que ele, quando ele tinha entre 14 a 16 anos, 50 anos depois é que ele, Daniel, vai receber de Deus, num período mais ou menos de 2 anos, ali na época de Belsazar, no primeiro ano de Belsazar, no primeiro ano de governo, não é? Durante 2 anos, Daniel começa a receber revelações a respeito dos reinos que viriam substituir exatamente a Babilônia. E é interessante porque ele vai nos ilustrar com alguns animais. E eu, no sábado passado, eu dei uma geral, colocando alguns detalhes aqui a respeito desses animais, mas eu gostaria hoje de voltar para o capítulo 7, como eu havia falado, para começar a comentar e colocar algumas informações que não estão totalmente na Bíblia, mas estão na história. E nós vamos estar tentando, de alguma forma, falar um pouco a respeito quem é Nabucodonosor, não é? E depois, quando entram os medo-persas, como é que eles surgiram? Quem foi Ciro? Quem foi Xerxes primeiro, ou Arthur Xerxes, não é? Que para nós é Assuero, casado com Esther. Esses detalhes são interessantes porque eles vão dar um pano de fundo à história, onde os historiadores seculares levantaram, pesquisaram, bate exatamente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então nós vamos estar orando agora, pedindo para que Deus nos dê a capacidade de estar passando para vocês essas informações. E eu vou estar orando. Se você tiver algum pedido de oração, então esse é o momento de você colocar para nós. Deus amado, Deus vivo, Deus poderoso, nós realmente somos gratos porque o Senhor nos supre em todas as áreas. Queremos te louvar, queremos te adorar, pedir que teu Espírito esteja nos direcionando, dando sabedoria. Seja com a Lu, conforte o seu coração, Max, guarda-os no teu amor, as decisões que eles estão tomando agora com respeito a uma série de áreas, que seja de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Deus, eu entrego nas tuas mãos pessoas que estão sofrendo. Alguns foram sofrendo cirurgia, como o João Pedro, que já está
acredito, em casa, se não deve estar para ir, mas ele está possivelmente já se recuperando. Darcy, que também foi operado. Pedimos por outras pessoas, ó Deus, que estão sempre passando por momentos difíceis, como é o caso da Rebeca, do Evaldo e outros. Nós lembramos o Sebastião, Senhor, aquele garotinho que está reaprendendo a andar, falar, a mesma coisa da vizinho, e outras pessoas, o pai, a Paula Tsai e outros que estão passando por momentos difíceis. Lembro, Senhor, a minha família, os meus filhos, cada um deles, os meus netos, que o Senhor possa estar levantando bastante clientes, tanto para o Marcos como para a Luciana. Abençoa também o Rodrigo, lá no Canadá, e a sua esposa e filha. Seja com todos os meus netos, que a Camille possa arranjar emprego o mais rápido possível. Também na parte de enfermidade, que também ela possa ser curada. Entrego a Ti esse tempo, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, minhas queridas, que você possa estar agora desfrutando um pouco do que a palavra nos ensina. Nós temos aqui, eu vou ler novamente, porque ele começa a fazer as interpretações, não é? Então ele fala: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho. Isso aconteceu 50 anos depois. É como eu falei, se ele entrou com 14, 15 ou 16, é só colocar 50 anos em cima e você vai ter mais ou menos a idade dele. Então, aqui fala que por volta de 556 a.C., isso aconteceu, e ele escreveu esse sonho. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite. Eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Eu havia já comentado. E nós vimos já comentamos, que a sequência de reinos que Daniel falou para Nabucodonosor, que o rosto, né, a cabeça era de ouro, depois essa parte de prata, depois bronze e finalmente ferro e barro, e por final uma pedra que vinha e rebentava os pés dessa estátua, fazendo cair tudo, todos os reinos, implantando o reino que é o reino milenar de Cristo. Ele vai ilustrar, o Senhor vai ilustrar com alguns animais. E ele começa dizendo assim: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Ô Elias, tudo bem, meu querido? Abraço, esposa. E esse leão com asas de águia é exatamente o símbolo de Babilônia. Enquanto ele olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, lhe foi dado mente de homem. Se você não está estudando a palavra de Deus, e você lê só essa parte, você não vai entender nada, não é? Mas quando você olha outras partes, você vai perceber que não é bem assim. Então, vamos abrir lá no capítulo 4. Nabucodonosor tinha tido um sonho de uma árvore, depois essa árvore foi arrancada, ficou só o toco e a raiz, porque dali sairia novamente, não é? Essa árvore simbolizava a Babilônia, no caso Nabucodonosor, e muitos se abrigavam nessa árvore porque ele dominava muitos e muitos povos. E ele vai procurar saber exatamente do que se tratava. Paz, pastor, estamos bem, ore por nós, que a semana que vem estaremos indo a São Paulo ver o nosso filho. Ok, muito bem, querido. Dá um abraço a Marisa. Joel Henrique,
Seja bem-vindo. Então, ele ficou preocupado, o Nabucodonosor, com esse sonho, a ponto dele realmente consultar os magos. Não resolveu, até que Daniel veio e explicou que aquela árvore era ele, e como foi cortada, mas ficou o toco com raízes, dali brotaria novamente. E ele vai explicar lá no versículo 26 do capítulo 4, depois que ele falou de 7 tempos seriam 7 anos, ok? Então diz assim no versículo 26: Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Ou seja, depois de 7 anos, ele vai passar uma situação que nós já comentamos, depois que estiveres conhecido que o céu domina, ou seja, Marisa Costa. Então, não é como ele achava que ele era o cara, ele achava que ele podia fazer o que ele queria. Joel, pastor, prazer em revê-lo, saudades, esteja em oração por mim, e ministro vindouro. Ok, abraço, que Deus abençoe. Se você quiser, você pode depois conversar comigo à parte no WhatsApp, 11 99911 5272, ok? Silvana, boa tarde, Silvana. Bem, então, aqui fala, né? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Estou lendo para quem chegou agora, Daniel 4, 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo em teus pecados, pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas, na verdade, buenas tardes, mas, na verdade, Nabucodonosor, não levou muito em conta isso que Daniel havia falado. 12 anos se passaram, 12 anos, 12 meses se passaram entre esse momento que Daniel está falando até o momento que eu vou ler agora. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. E ele vai passar por 7 anos numa situação muito difícil, que o Daniel falou para ele: olha, você será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ão a comer ervas como aos bois, graça e paz, Silvana, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Tá. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa, seu toco da árvore, com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Bem, no versículo 28 começa essa situação sobre Nabucodonosor. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, tudo que ele previu. Ao cabo de 12 meses, ou seja, entre essa revelação de Daniel até esse momento que nós vamos ler agora, 12 meses se passaram. E ele estava passeando sobre o palácio real de Babilônia. E falou o rei. Lembra que Deus estava colocando para ele tomar cuidado com a soberba. E ele simplesmente não deu nem bola. Ele continuou agindo como sempre. Olá, Marilene. Ele assim, continuou agindo como sempre agiu. Então fala, no versículo 30, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei, Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Ou seja, naquele instante ele está sendo informado, o reino que hoje você está à testa passou. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo.
Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, esses 7 anos, por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Bem, eu já, no live anterior, já fizemos um bom estudo. Nabucodonosor usa essas palavras, mas quando você vê o contexto e o que ele fala, você percebe que ele não se converteu, como nós normalmente entendemos, de tomar o Deus eterno como o único Deus. Não, ele apenas somou aos outros deuses, ok? Mas colocou ele como o Deus acima de todos os deuses. Mas, na verdade, tem pessoas, alguns estudiosos, que leem isso aqui e pensam, não, ele se converteu. Não. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha nas lives que eu já postei no meu canal, Raul Nogueira Canal, e você vai entender. Bem, então você percebe que ele estava como boi e há uma mudança. Então, quando a gente olha esse animal, esse primeiro, que é o leão que tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Então, a Babilônia seria destituída exatamente da sua posição, né? Ela vai ser invadida depois pelos medo-persas, como nós vamos ver, mas ele, o próprio rei, que estava, de alguma forma, andando e comendo como se fosse um animal, como se fosse um boi, a mudança, quando ele volta a ter o entendimento e começa a realmente ser exatamente, a Luziane, pensei que ele tinha se convertido. É que você não assistiu as lives anteriores. Dá um passeio lá que você vai entender bem. Então, esse final desse versículo 4 fala algo interessante, que se você não viu aquilo que eu mostrei agora, você não vai entender. Então ele fala assim, ó: foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra. Lembra que ele estava como um animal? Se arrastando, comendo, né? Foi levantado da terra e posto em 2 pés, ou seja, agora ele não estava mais, a partir do instante que voltou o entendimento para ele, ele agora se coloca de pé. E que mais? Ele foi dado a mente de homem. Então, aqui está mostrando o momento que Nabucodonosor é restaurado, depois de 7 anos vivendo dessa forma, não como rei, mas fora do reino, e claro que os seus servos continuaram cuidando dele, aí volta novamente o seu entendimento. E aí ele se coloca de pé, ou seja, não está mais agindo como um animal e nem a mente é de alguém que pensa como um animal. Bem, então o meu alvo hoje era exatamente isso, dar alguns detalhes com respeito a esse primeiro animal. E é interessante, quando nós damos uma olhada nesse capítulo, conforme a gente lê e entende, ele é a segunda parte desse livro, não é? E como nós falamos, os 50 anos se passaram, possivelmente ele estava ou com 66 anos ou com menos, né, com 64, ou coisa parecida, depende se ele entrou com 14 anos, com 15 ou com 16. Se for 16, você joga 50 anos e está com 66. Bem, Nabucodonosor, ele morre, ele teve mais ou menos uns 40 anos
de trabalho, né? 40 anos que ele governou. E é interessante porque assim que ele morre, ele é substituído por um cara chamado Évio Marodarque. E só que ele ficou ali apenas 2 anos. Ele era filho de Nabucodonosor, mas ele ficou somente 2 anos e eliminaram ele. Aí entrou um outro, Neriglissar, não sei se é esse o nome, e ele ficou 4 anos. E ele era o cunhado desse Évio, e ele mesmo havia matado esse Évio, não é? Mas aí entra Labache Mirodac, e ele foi morto por Nabonido. Então é uma sequência de mortes, uma sequência de assassinato. E esse Nabonido era filho de Nabucodonosor. Esse é o pai de Belsazar, que nós acabamos de ler, que no primeiro ano de Belsazar, Daniel começou a ter essas revelações, e foram 2 anos de revelações. Interessante, não é? E nós já comentamos a respeito desse Nabonido, que ele foi, vamos dizer assim, o descendente de Nabucodonosor, mas quem reinava era Belsazar, seu filho, porque ele sempre estava fora. Ele gostava da parte de arqueologia, de pesquisas, então ele ficava fora. E é interessante, então, por isso que, Luciano, eu pensei isso, que ele tinha se convertido. Não, não se converteu, não. Olá, Daniel, tudo bem? Não se converteu. Mas dá uma olhadinha, Luciane, vê nas lives que eu já postei lá, é só entrar no playlist, né? Escatologia em Daniel, e você vai perceber que não, tá? E você vai entender por quê, é só ler. É que as pessoas não leem, Lu. Esse é o problema, tá bom? Bom, então voltando aqui, dentro dessa sequência, Belsazar é exatamente aquele que nós já lemos e nós já falamos para quem está chegando agora. O livro de Daniel não é sequencial, ok? Tanto é verdade que nós lemos quando o Belsazar chegou a fazer uma festa e pegou os utensílios, etc., né, do templo do Senhor, e foi fazer um banquete com toda a orgia e tudo mais, e Deus então põe a mão nele. Então, isso foi no capítulo 5, e ele é morto, foi quando os medo-persas invadem, não é? E agora, no capítulo 7, nós estamos falando do primeiro ano dele. Isso é uma prova que não é sequencial. Nós já comentamos do capítulo 1 ao capítulo 6, é toda a história. A partir do 7 em diante, tudo que você vai ler está dentro do capítulo de 1 a 6, tá bom? Na história. E nós vimos então, aqui no capítulo 7, como nós estamos vendo, que há uma sucessão, e alguns depois de Nabucodonosor reinaram muito pouco tempo, não é? Outra coisa, quando se fala de Daniel, ele vai até o reino de Ciro. Ele teve mais ou menos uns 70 anos de ministério. Então, você imagina, ele começou, lembra que ele entrou com 14, vamos dizer assim, 14. Bom, vamos pegar o 14, tá? Esquece se é 15 ou 16, vamos pegar o 14. Ele foi preparado 3 anos. Ele começa então o seu ministério quando se ele tinha 14, 15, 16, 17, com 17 anos ele começa o seu ministério. E aí durou perto de 70 anos. Isso ele já estava com uma idade bem avançada. Nós já estudamos nas lives anteriores que ele entra na cova dos leões com 82 anos. Bem, esse leão alado, né, que simboliza, eu lembro bem dessa figura, porque eu não sei quem conhece São Paulo e a Igreja da Saúde, a Igreja Católica.
A Igreja Católica é uma igreja que, vocês todos sabem, é muito mística. Tem uma série de coisas dentro dela que são, assim, desenhos ou escultura, tal, que são místicos. E uma das coisas que, se você tiver curiosidade, se você for em São Paulo, olha, normalmente a Igreja Católica tem aquela parte comprida, não é? Olha lá em cima, Antônio Carlos, ô meu querido, que Deus abençoe. Então, lá em cima, na torre, e o Antônio Carlos, o pastor Antônio Carlos pode ver isso aí. Na torre você vai ver uma série em volta da Igreja Católica, aquela parte comprida que eles têm lá, uma série de leões alados, símbolo babilônico. Por quê? Porque o sistema que nós temos hoje é um sistema babilônico, um sistema que vai acompanhar, inclusive, o período do anticristo. Olá, Eduardo, tudo bem, querido? Então, nós achamos bem interessante o dia que eu percebi isso, mas já vimos vários outros símbolos, né? E é bem interessante. Bem, esse Nabucodonosor foi o rei mais poderoso, né, daquela época do Império Babilônico, né? E é interessante que a gente percebe que as pessoas realmente temiam muito. 40 anos ele dominando com mão de ferro. Ele era terrível. Deus precisou colocar a mão sobre ele, como nós já lemos, lá no capítulo 4, para que ele pudesse realmente se arrepender, se dobrar, mas ele não se converteu. Tem muitos estudiosos evangélicos que colocam como se ele tivesse se convertido, mas ele não se converteu. Ele simplesmente reconheceu que ele era o Deus Altíssimo, etc. Mas se você pegar a minha live anterior lá, você vai perceber, que trata do capítulo 4, vai perceber que ele apenas soma o Deus Todo-Poderoso com os outros deuses, tá? É só dar uma olhada lá, mas tem alguns que pensam que realmente ele se converteu. Uma outra coisa que eu queria colocar é que esse homem, ele conquistou, dominou várias terras. Ele foi alguém assim que ele tinha uma visão tremenda, não só no sentido militar, econômico, mas ele fez muitas obras importantes naquela época, tá? Ele invadiu também o Egito, ele conquista Judá, nós já vemos isso, né? E ele realmente obriga, quando ele entra lá a primeira vez, ele transforma o rei Jeoaquim, não Joaquim, mas Joaquim, num servo dele, né? Num vassalo. Só que esse Joaquim, ele acabou, depois de 3 anos, ele se rebelou, não quis mais aceitar e Nabucodonosor vem e o pega, né? Esse Joaquim morreu e foi substituído por seu filho Joaquim. Esse Joaquim subiu ao trono e, mais uma vez, problemas, né? A Babilônia sitiou Jerusalém, Joaquim se rendeu, porque também estava rebelde, e acaba então Nabucodonosor colocando no lugar de Joaquim um rei Zedequias, que era tio de Joaquim. E ele ficou 9 anos até também que ele se revelou. Então, a mão de Nabucodonosor sobre alguns reinos, ou todos os reinos que ele pôs a mão, era realmente muito pesada. Olá, tudo bem, Valdivan? Deus abençoe, querido. Então, ele, depois de 9 anos, ele se rebela e mais uma vez, Nabucodonosor vai sitiar por 2 anos Jerusalém e vai conquistar. E foi nessa época, nessa última vez, que como assim, comandante desse Nabucodonosor, o nome dele era Nebuzaradan,
ele acabou destruindo o templo e os muros, e a cidade santa ficou totalmente arrebentada. Aí que vai entrar o novo grupo que nós vamos falar na semana que vem, que é os Medo-Persas. Tem toda uma história interessante a respeito dos Medo-Persas. E nós vamos falar sobre Ciro, sobre Artaxerxes I, né? Então, vamos falar sobre Esdras, Neemias um pouco, e vocês vão ter uma ideia. Então, o segundo animal que entra é exatamente um urso. E quando a gente lê, eu quero ler para vocês, ele representa os Medo-Persas. Então aqui diz assim, olha só que coisa interessante. Diz assim, continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Então, tem estudiosos que colocam como se ele ficasse de pé, mas como é um dos seus lados, outro estudioso diz que é como se ele ficasse apenas com duas patas. Imagina, ele está aqui, ele fica só com duas patas e as duas no ar, demonstrando um reino bastante instável. E ele está com três costelas, né, na boca. E quando você faz o estudo, ela representa exatamente 3 países que os Medo-Persas conquistaram: a Lídia, o Egito e Babilônia. Mas isso é uma conversa para a semana que vem. A partir dessa semana que vai entrar, eu não vou mais fazer isso que eu estou fazendo hoje no sábado. Por quê? Porque muitas pessoas têm me falado, olha, sábado não dá, eu não consigo assistir, sábado eu quero aproveitar, quero ir para esse lugar, para aquele lugar e tal, e 18h30, né, fica um pouco difícil, me quebra o sábado, não dá. Então nós vamos começar a fazer a mesma coisa, às 18h30, só que na sexta-feira. Eu vou mandar mais avisos no Face, tá bem? Sexta-feira. E que vocês possam estar convidando outras pessoas para estar conosco, tá bem? Hoje nós estamos aí com o Antônio Carlos, né, o pastor da Filadélfia, um grande irmão, e o nosso irmão Eduardo também, que é um missionário muito atuante lá no Peru. Aliás, orem por ele. Se vocês quiserem investir na vida dele, façam isso. Se você tem chamada missionária, vá lá, tá bem? A Marilene já me deu um amém, Marilene, por eu fazer sexta-feira, Marilene. Então é isso. São várias pessoas já há muito tempo que o pessoal vem reclamando comigo, né? Fala, mas você faz no sábado, eu quero assistir. Mas eu tenho, no sábado eu vou sair com meu marido, sair com minha esposa, com os meus filhos, vou passear e tal. Então, muitas vezes eu não consigo, né? Lucilene, amém? Oh, Deus continua. Tá bom. Achei muito bom. Tá bom, olha. Então, sexta-feira, 18h30, tá bem? Eu espero que eu não esqueça, né? Da mudança. Aí tá, o Elias também, ó, viu? Eu também acho. Então, sexta-feira venceu, tá bem? Várias pessoas já falando aí. Então, vai ser quarta e sexta. Quarta, sempre algo diferente, algo novo, né? E na sexta-feira nós vamos estar dando continuidade exatamente a esse estudo de Daniel. Eu vou colocar isso no Face, vou começar aos poucos também fazer gravação ao vivo no YouTube, e quero ver se passa diretamente também lá para o Face. Então estejam orando, agradecemos a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem conosco. Está aí a Lu, o Max, nós só temos a Marilene, quanta gente boa, né? Está aí conosco, tem bastante pessoas, alguns passam e eu não consigo ver, né? Alguns põem e eu consigo, outras vezes eu só vou saber quando eu vou olhar de novo, tá bom?
Ok, nós vamos orar agradecendo a Deus, a cada um que está aí, pedindo por vocês também. E orem por nós, tá? Sempre quem está na frente da batalha, a coisa não é fácil, não. Amanhã nós vamos completar 34 anos da igreja que eu, Bill Moore e o Calvin iniciamos aqui em Campinas, ok? Então, são 34 anos e não teve jeito, realmente para mim é um privilégio, vamos dizer assim, estar de volta aqui em Campinas e nessa igreja que nós ajudamos lá no comecinho, quando ainda era uma pequena casa, não é? De aconselhamento. Tá bem? Que Deus abençoe e vamos orar então. Pai, nós louvamos teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por tudo aquilo que nós conversamos, que o Senhor abençoe cada pessoa que estava aqui, que cada um deles possa ser realmente amparado e possa ser sustentado pelo Senhor em todas as áreas da vida. Agradecemos não só esses que estavam aqui, mas também os seus familiares. Louvamos o teu nome, Senhor, pedimos para aqueles que nós já oramos, pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas, que o Senhor esteja intervindo. Seja com as igrejas Batista Regular Filadélfia, Nova Aliança, as igrejas chinesas daqui, Pai, que nós temos ministrado como hoje, com o pessoal de Moçambique, Senhor, também que o Senhor esteja com eles. Agradecemos, Pai, pela igreja também do pastor Paulo aqui, que tem sido também uma bênção. Nós entregamos cada vida aos teus cuidados. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido, se você chegou atrasado, fica tranquilo, porque eu depois coloco lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, e você entra. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. E normalmente eu coloco e depois já ponho no playlist. Então, no caso de hoje, é só você procurar no playlist a parte de Daniel, né? Então, escatologia em Daniel. Então, tem muitas mensagens, já passamos mais de 400 mensagens. Então, esteja lá e que Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor.